Olá pessoal, estamos em mais um Experiência GRC, esse canal que fala de governança, auditoria, compliance e risco. Eu não me canso de agradecer a vocês aí que manda like, que aperta no sininho para acompanhar nossos vídeos e que também mandam mensagens aí. Muito obrigado mesmo, vamos compartilhar, vamos ser agente da mudança. Mais uma vez, um tema bombástico que a gente vai trazer hoje, que vocês pediram muito aí nas redes sociais. Então vamos falar hoje do tema Caso Americanas, o que foi que aconteceu, né? Então, muita gente pedindo esse vídeo aí, um vídeo muito esperado para a gente explicar mais ou menos o que foi que aconteceu e atrelar o nosso tema aqui de GRC. Então vamos lá para o primeiro ponto. Registro de juros indevidamente na conta de passivo fornecedor. Aí muita gente está perguntando, Sandro, o que é isso? Contabilmente, só para deixar uma coisa mais, de uma maneira mais simples, né, mais objetiva, né, até para as pessoas que não são da área de contabilidade, quando eu tenho juros, quando eu pago juros de contas lá de empréstimo, financiamentos, eu tenho que lançar isso no que a gente chama de resultado, né? Então eu tenho dois grandes grupos, né, vamos chamar assim na contabilidade. O patrimonial, que aí é ativo, passivo, meu patrimônio líquido lá, em que eu vou lançando, né, meus registros, vão diminuindo meu patrimônio, meu ativo, vão aumentando meu passivo, aumentando meu patrimônio líquido. Então, é um jogo ali de posse, vamos chamar assim. E eu tenho, durante o ano, resultados, né, que são basicamente as receitas da empresa, os seus custos e as suas despesas, né, que aí vai batendo e isso vai chegar o meu lucro. Então, o que está sendo divulgado na mídia, que também ainda não está finalizado as investigações, é que aparentemente os juros que eu deveria lançar nas minhas despesas de juros, que é uma conta de resultado, eu estava lançando em uma conta patrimonial chamada passivo fornecedor. Então eu estava diminuindo o meu passivo de fornecedor porque eu estava abatendo, né, pagando os meus juros. E isso, o que isso ocasiona, né, no balanço da empresa? O que ocasiona no resultado da empresa? Quanto menos eu registro despesas ou custos no meu resultado, eu vou gerar o quê? Um maior lucro. E aí quando eu gero um maior lucro, aí quando eu vou lançar, quando esse lucro vai para o meu patrimônio, né, para as contas patrimoniais, ele vai aumentar o meu patrimônio líquido. E isso é muito bom, uma empresa que tem um patrimônio líquido sólido, né, com lucros acumulados, isso dá uma maior garantia para bons empréstimos, bons financiamentos. E, claro, manipula as informações para os investidores, gerando também, aí os lucros também geram bônus, né, dividendos. Então, assim, é uma forma de bular contabilmente as informações. Então, qual é o problema que a gente tem aí, que a gente está convivendo com o caso Americanas? É aquela famosa questão de governança corporativa, aonde falhamos, né? Se for analisar caso Americanas tem conselho, tem comitê, tem compliance, tem auditoria externa. E aí, onde é que está o erro, né? Onde é que foi o erro? Eu tenho uma opinião mais assertiva sobre isso, né? O nível de governança corporativa ela é muito bem fundamentada na Americanas e a gente precisa fazer uma autocrítica e identificar assim, onde é que foi que está errando, né? Onde é que o fato de ter uma governança corporativa no papel não está sendo eficiente no dia a dia. Primeiro ponto que a gente precisa atentar. Quem descobriu o ponto foi o comitê de diretoria. Mas por que esse comitê de diretoria não teve força suficiente de descobrir esse ponto no passado? Que aí as investigações vão ter que elucubrar. Porque aí eu tenho um outro ponto, porque o compliance e auditorias internas eventualmente nunca pegaram esses pontos. O compliance poderia pegar via um canal de denúncia ou via uma avaliação de riscos, né, que tem lá a questão dentro de qualquer código de conduta em relação à integridade dos ativos, e a auditoria interna no próprio acompanhamento dos controles internos, né? E o terceiro ponto é a auditoria externa, né? Onde que a auditoria externa errou para cada situação. Quando eu for toda nessa análise, a gente entra numa pergunta mais clara em relação à situação que a gente precisa trabalhar muito no Brasil. O Brasil ele não tem uma lei SOX, ele não tem uma responsabilidade civil penal muito clara para
quando um executivo comete uma fraude, né? Se eventualmente, né, e novamente voltamos aqui ao fato de que aqui a gente ainda está no parâmetro da investigação. Então, se o Brasil não tem esse tipo de lei, uma lei que fundamente isso, que fortaleça, né, os padrões, né, eventualmente a governança corporativa pode não funcionar mesmo, né? Então você vai ter toda a estrutura, toda a técnica, linha 2, linha 3 de defesa, fundamentadas, mas sem força. Então, a legislação ela precisa dar força à linha 2 e à linha 3 de defesa, né? É claro que empresas que já entendem que isso gera resultado e não fica aí acontecendo o que aconteceu no caso da Americanas, elas têm maiores eficiência, maior efetividade nos seus processos. Mas a gente não pode contar simplesmente com a gestão, uma boa gestão, né? A gente precisa sim de ter leis mais fortes. Já está na hora da CVM discutir junto com o governo, aí o novo governo federal, referente à lei de sabão isóxido para o Brasil, em que os gestores se responsabilizam pelos controles e que eles são responsáveis para que aqueles controles estejam fidedignos com o que está sendo mapeado dos riscos. Então tá na hora de a gente aproveitar uma situação dessa e aí sim se precaver do ponto de vista de governança corporativa para ações indevidas, porque a governança corporativa funciona, mas se eu não tenho o apoio, né, o top-down, a gente infelizmente não consegue ser efetivo e aí o mercado de capitais vai ter que contar com bons gestores, que eu entendo que 90% do mercado de capitais tem bons gestores fidedignos a uma boa governança, mas a gente precisa ter leis que também ataquem essa minoria, né, que prejudica a governança corporativa do nosso mercado de capitais, das nossas empresas e inclusive do nosso mercado. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Vamos falar de governança, vamos falar de risco e compliance. Siga a gente aí nos canais, também nas nossas redes sociais, no @sandoliveira.grc. E mais uma vez, obrigado a vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Grande abraço.